Imagina a cena. Em pleno Império Romano, um bispo, já bem idoso, está num estádio lotado. E a multidão? A multidão quer a morte dele. A oferta do governador romano parece simples. É só renegar a fé e a vida dele está salva. Essa é a história de uma escolha e de um testemunho que ecoou por séculos. Tá, mas vamos pensar um pouco. A questão aqui não é só o que aconteceu, mas por quê? Que tipo de convicção é essa que faz um homem, no fim de uma vida longa, encarar todo o poder de Roma em vez de, sei lá, só falar umas palavras e ir para casa? É uma pergunta que vai no fundo do que significa ter fé. A gente está em Esmirna, lá por volta do ano 155 d.C. O estádio está um caos, uma gritaria só. E o que eles gritavam? Olha só, isso aqui diz tudo. Para eles, Policarpo não era só um velhinho frágil. Ele era o líder de um movimento que, na cabeça deles, ameaçava o mundo que conheciam, os deuses deles. O destino de Policarpo ia ser decidido ali, na frente de todo mundo. Para entender essa coragem toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque o Policarpo não era um líder qualquer. Ele era tipo uma ponte viva com a primeira geração de cristãos. Uma conexão direta com quem conheceu os apóstolos pessoalmente. E essa linha do tempo aqui é fascinante. Ela mostra de onde vinha a autoridade dele. Pensa bem, ele não aprendeu sobre a fé lendo uns textos distantes. Não, ele foi ensinado cara a cara por gente que conviveu com o apóstolo João. E depois ele mesmo passou esse conhecimento para frente, para a próxima geração, como o Ireneu. Era uma corrente, sabe? Um testemunho pessoal, sem quebra, que dava uma força imensa para a convicção dele. E essa citação do Irineu, que foi aluno dele, deixa tudo muito mais pessoal, mais real. Ele não fala só o que o Policarpo ensinava, mas como ele fazia isso. Ele lembrava do Policarpo contando as histórias do tempo que passou com João. Imagina o peso disso. Para os cristãos daquela época, ouvir o Policarpo era o mais perto que se podia chegar de ouvir os apóstolos. Não tinha argumento que batesse de frente com isso. Ok, ele era essa conexão histórica super importante, mas e no dia a dia, como líder, como ele era? A gente tem uma sorte danada porque uma carta que ele mesmo escreveu sobreviveu, e ela nos dá uma bela pista de como ele pensava. Olhando para esses pontos, a gente não vê um revolucionário, um cara querendo briga. O que a gente vê é um pastor, um líder prático e cheio de compaixão. A preocupação dele era com a comunidade, os mais vulneráveis, os jovens e até quem tinha saído do caminho. Ele não pregava o confronto, e sim uma vida íntegra, discreta. E é justamente isso que faz o desafio final dele ao império ser ainda mais poderoso. E é com esse histórico todo, com esse caráter, que a gente volta para o estádio. Agora, o confronto entre ele e o procônsulo romano fica muito mais claro. O procônsulo tenta apelar para a lógica, para o instinto de sobrevivência. É só falar as palavras. Ele oferece várias saídas fáceis. Mas para cada oferta, a resposta é uma declaração simples de identidade e de lealdade. Não tem negociação. Ele não está ali para debater. Ele está afirmando quem ele é e a quem ele serve. O procônsul insiste, claro, continua pressionando, e o Policarpo, em vez de responder com filosofia, joga na mesa o peso de uma vida inteira, 86 anos. E essa frase, nossa, aqui está o ponto central de tudo. Essa não é uma decisão teórica do momento. É o resultado de uma vida de experiência. Para Policarpo, a fé não era uma ideia abstrata. Era um relacionamento de 86 anos com um rei que, na visão dele, nunca tinha falhado. Trair isso era simplesmente impensável. E aí? A conversa acabou. A autoridade romana viu que não tinha jeito, que aquela convicção era inquebrável. Então, ele só formalizou o que já era inevitável. O arauto anuncia para o estádio inteiro por 3 vezes. Policarpo confessou ser cristão. Pronto. O destino dele estava selado. A multidão ia ter o que queria. Mas a história não termina com a sentença. O que acontece a seguir, segundo o registro das testemunhas oculares da igreja de Esmirna, é tão significativo quanto o testemunho que veio antes. O relato é extraordinário. Primeiro, ele se recusa a ser pregado, confiando que teria força para ficar parado. Aí, quando acendem a pira, as chamas, segundo o relato, não tocam nele. Elas formam um tipo de arco ao redor do corpo. Por isso, um carrasco tem que ir lá e usar uma adaga. E dizem que o sangue que jorrou apagou o fogo. Se foi um fato literal ou um jeito simbólico de contar, a mensagem era clara: nem na morte ele foi derrotado. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. A palavra que usamos até hoje, mártir, vem do grego martis, que significa testemunha.
E o relato da morte de Policarpo é o primeiro documento que a gente conhece que usa essa palavra com esse significado. A morte dele não foi vista como um fim, mas como o testemunho final, o mais poderoso de todos. O que veio depois também foi super importante. As autoridades romanas ficaram com medo que a devoção a Policarpo pudesse substituir a adoração a Cristo e tentaram impedir que os cristãos pegassem o corpo dele. A resposta da igreja de Esmirna estabeleceu uma distinção que moldaria toda a tradição cristã. Eles disseram basicamente: calma lá, a gente adora a Deus, já os mártires a gente ama e honra. Foi nesse exato momento que nasceu a prática de venerar as relíquias dos santos. E como é que a gente sabe de tudo isso? Porque foi tudo cuidadosamente registrado e preservado. A história que a gente conta hoje vem de fontes como esta, de coleções dos primeiríssimos escritos cristãos. Não é uma lenda que inventaram séculos depois. É um relato quase da época, escrito pela própria comunidade do Policarpo para compartilhar o testemunho dele com outras igrejas. No fim das contas, a história de Policarpo sobrevive não só como um registro histórico, mas como um grande exemplo. Ela deixa no ar uma questão que vale para qualquer pessoa em qualquer época. O que significa ter uma convicção pela qual se está disposto a arriscar tudo? A resposta daquele homem de 86 anos num estádio romano continua a ressoar até hoje.